Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Capítulo 21, versículo de número 12 em diante, diz assim. Todos acharam? Digam amém. Tem um procurando aqui. Glória a Deus. Mas vai achar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Já está sendo ali assessorado por um irmão, por um servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E diz assim: a purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Os irmãos? Disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Ele, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Só reforçando aqui, versículo de número 13, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Pode se sentar. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Antes de estar ministrando essa palavra, estive presente aqui nos cultos e vi Deus falar de uma maneira extraordinária. Me recordava aqui da pregação do nosso irmão Igor, diácono Igor, lá em 2 Reis 4, quando os filhos dos profetas ali estavam passando necessidade, estavam ali com a panela vazia, comendo ervas, e não estava ali sustentando a sua fome. Aí eles viram aquela situação e clamaram ao homem de Deus, para que o homem de Deus ali orasse, pedisse a Deus, para que o milagre fosse operado. E ali Deus fez com que a morte da panela fosse tirada. Depois estive aqui no culto de ensino, e o nosso irmão cooperador Vladimir trouxe uma palavra de edificação para as nossas vidas, onde trouxe o ensino ali sobre a reforma protestante, falando ali de Martinho Lutero, um dos grandes reformadores da igreja cristã contemporânea, um homem que estava ali para ser monge alemão, nascido na Alemanha, cujo objetivo era ser monge, mas Deus queria que ele fosse reformador da igreja cristã. E este homem ali na sua época conseguiu ali enfrentar um dos maiores impérios que estava em evidência. E a igreja que predominava naquela época era a igreja católica, apostólica, romana. E a igreja
depois se dividiu em ortodoxa também. Mas as duas, no começo, quando Martinho entendeu a palavra, os escritos de Deus, não aceitou, porque ele leu lá Romanos 1:17, que a justiça de Deus se descobre em fé, porque o meu justo viverá pela fé. Então a gente vê que a reforma, ela precisa acontecer em algumas épocas. E no texto que foi lido aqui nesta noite, nós vemos o maior reformador da igreja do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele nasceu, já havia o templo, já havia ali o sacerdócio, já havia ali os escribas. E esta igreja ali recebeu ordenanças ali de sacrifício e de adoração a Deus. Os sacerdotes eram os responsáveis pelo zelo da casa do Senhor, mas principalmente aqueles chamados levitas, eles tinham ali uma função de zelar pela obra de Deus. E quando Jesus entra ali no templo, Jesus vê a atitude daqueles homens, que no começo eram fervorosos, que no começo eram zelosos, que no começo eram cuidadosos ali da obra de Deus. Mas na época do Senhor Jesus Cristo, nós vemos aqui que eles já não estavam andando em conformidade com a palavra de Deus. Aí Jesus entra no templo, e quando ele entra no templo, ele não tem mensagem de TikTok, de autoajuda. Jesus tem uma mensagem aqui de repreensão e de colocar as coisas no seu devido lugar. Porque nós pensamos assim que só queremos ouvir aquelas mensagens pequenininhas de autoajuda, está tudo bem, você vai vencer, você vai chegar até lá. Mas nos esquecemos de nos humilhar perante Deus. Nós nos esquecemos que o Senhor Jesus Cristo veio para instituir uma igreja, mas não qualquer igreja, uma igreja que será chamada pelas nações de casa de oração. E aqui na época dos escribas já havia até mudado o nome, já receberam outro nome, covil de ladrões. A palavra covil, ela significa esconderijo, lugar, casa de ladrões. E a gente vê que Jesus se preocupava com a qualidade do culto. Jesus não estava preocupado se a igreja estava cheia. O que ele estava preocupado é com a qualidade do culto que era prestado a Deus. Por isso ele adverte, ele repreende, ele chama a atenção ali dos que vendiam. Era só dos que vendiam? Não. Era também daqueles que compravam. Era daqueles que pegavam, recebiam, trocavam dinheiro. Naquela época o templo tinha moeda própria. Então eles iam com a moeda que eles usavam para comprar as coisas, trocavam pela moeda do templo e ali fazia-se a negociação. Mas nesse tempo a gente vê que já estava ali acontecendo algo que Jesus não estava se agradando. Não é de hoje o desleixo, não é de hoje que as pessoas vêm e falam que vão buscar a Deus, mas não buscam de todo o coração. E é por isso que acontecem as coisas. Aí a morte espiritual, aí a morte na panela. Por isso nós devemos voltar às origens do Evangelho. Foi lido aqui na leitura oficial que a igreja primitiva era unânime, era perseverante na doutrina dos apóstolos,
era perseverante ali no partir do pão, que nós vamos fazer hoje ainda, e também nas orações. Quando falta oração, falta oxigênio no Igor. Quando falta oração, a morte na panela. Quando falta oração, os crentes ficam melindrosos, fracos. Mas quando há oração, há revestimento, há poder de Deus, há renascimento, há reforma na vida do cristão. E aqui Jesus não deu uma mensagem muito agradável aos ouvidos humanos. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Quando fala de oração, as pessoas querem se esconder. Se puderem se enfiar debaixo da mesa, debaixo da cama, se enfiam. Aí vem inúmeras desculpas. Está frio, estou com sono, estou doente, estou fraco. Mas esquece que a vitamina está na oração. Que a vitamina está quando você se declara perante Deus. Quando você mostra ali as suas necessidades. E Jesus falou ali naquela época. Hoje ontem era comércio. As pessoas ali estavam tão interessadas em comprar e vender, em negócios, que se esqueciam do principal, que era a adoração a Deus. A oração estava colocada de escanteio, mas graças a Deus que Deus sempre tem seus remanescentes. Eu, quando cheguei aqui de manhã, já haviam 2 jovens aqui, intercedendo, clamando pela manhã, orando, intercedendo pelas nossas vidas. Se eu estou aqui nessa noite, é fruto de oração. Você está aqui nessa noite porque você é fruto de oração. Oraram por nós. Talvez nossa mãe, nosso pai, ou um parente, ou um desconhecido. Não importa. O importante é que nós somos frutos de oração. E a casa de Deus, ela não pode receber outro título a não ser casa de oração. Glória a Deus, aleluia! Quando o crente ora, Glória a Deus, aleluia! as coisas mudam. Às vezes ele é afligido também. Não vê Daniel? Propósito de 21 dias. Estava ali com os joelhos dobrados. Não sei se estava totalmente todos os dias com o joelho dobrado, mas estava em oração. E Deus respondeu para ele. Aleluia! E desde o primeiro dia que ele aplicou o coração dele na oração para conhecer a vontade de Deus, são ouvidas as orações dele lá no céu. Não desfaleça da oração. Continue intercedendo, continue orando pelas suas causas. Porque é propósito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era o maior orador. Ele orava constantemente. Nós ouvimos falar aqui sobre a armadura de Deus, que são vários itens: o capacete, a couraça, os pés, na preparação. Mas também tem lá escrito: orando em todo o tempo, em oração e súplicas no Espírito, e intercedendo uns pelos outros. Se você não tem problema, não tem causa para pedir a Deus, peça pela causa do teu irmão.
Peça pela causa da tua vizinha. Peça pela causa de um parente seu, que às vezes você nem se dá muito bem com ele, mas ore pela vida dele. Aleluia. Faça juízo ao nome que o Senhor Jesus Cristo instituiu, que é casa de oração. Não vamos transformar em covil de ladrões. Glória a Deus, aleluia. Quantos têm enganado a Deus, tentando comprar para ganhar com Deus? Não podemos voltar ou colocar indulgências novamente, amuletos para interceder, para nos auxiliar como ponto de contato a Deus. O único ponto de contato que nós temos com Deus é o nosso mediador, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso ajudador, é Ele que é o dono da nossa vida. Vamos ler aqui, então, vou ler, os irmãos só meditem. 1 Coríntios 6, 20. Louvado seja Deus. Vou ler o 19 também. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Sabe o que essa palavra diz? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que nós fomos adquiridos, comprados. Não pertencemos mais a nós mesmos, mas Jesus nos comprou, e nos comprou para um propósito, para glorificar ao Pai com as nossas vidas, com o nosso louvor, com as nossas atitudes e ações. Precisamos glorificar ao nosso Deus com as nossas vidas. Vou ler também, louvado seja Deus, Hebreus 9, do 7 ao 15, que diz assim: mas no segundo sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, o que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo.
e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aqui nós entendemos um pouco como funcionava o tabernáculo, o templo, o serviço que era feito lá. Primeiro, o sacerdote, ele tinha que fazer uma oferenda pelos seus pecados, pelos pecados dele. Depois, fazia ali pelos do povo. E sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Aí Deus viu que estava funcionando de uma maneira errada. Aí Deus trouxe quem? O Verbo vivo, para vir estabelecer uma nova aliança. Uma aliança que foi instituída no poder e na eficácia de seu sangue. E é por isso que hoje que ele é um mediador. É aquele que está mediando. É aquele que está ligando, unindo os dois, Deus e o homem, através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Jesus fez isso. Nós vamos ver também em Hebreus 4, 16, o que Cristo fez. 4, 14 a 16 fez por nós. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aquele sumo sacerdote foi substituído por um que é eterno. É o mesmo que intercede pelas nossas vidas hoje, que é o Senhor Jesus Cristo. E a epígrafe diz que ele é superior a todos os outros passados, e ele continua vivo até hoje. E ele passou por muitas tentações, mas o texto deixa claro que ele passou por muitas tentações, porém sem pecar. E ele conhece a fraqueza humana. Talvez você não sabe a sua fraqueza direito, ou você sabe qual é a sua fraqueza, mas o nosso irmão Diácono Roger aqui louvou que ele tudo vê, que os olhos dele tudo vê, tudo contemplam. Então, retenha em seu coração esta confiança que ela foi nos dada através do Senhor Jesus, para que no final possamos alcançar misericórdia e achar graça e sermos ajudados no tempo oportuno, porque Ele sabe o tempo certo de agir. Nós falamos pela manhã na escolinha bíblica dominical, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra, dos céus.
E Jesus é o que trata e que cuida da sua igreja. Não vamos voltar e deixar a casa do Senhor como Jesus encontrou naquela época ali, onde o templo estava levantado, onde havia o serviço, mas a qualidade era zero. E Jesus quer qualidade 10, 100, 1000. Ele quer que nós cheguemos no trono da graça de Deus, porque antes as pessoas não sabiam o caminho, não conseguiam chegar, porque o pecado fazia a separação do homem e Deus. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele abriu o caminho. Ele fez com que o véu do templo fosse rasgado de cima a baixo. E nós vamos, para finalizar, 1 Pedro 4,17 diz. Vou ler o 16 para entendermos. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo bem. Se você está sofrendo por causa do nome do Senhor Jesus, em prol do Evangelho, por obedecer e viver a palavra de Deus, se alegre, glorifique a Deus, não se desfaleça, mas continue sendo perseverante, porque nós lemos aqui que nós, quando nós nos reunimos aqui como igreja, nós estamos sendo julgados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia! Mas aqueles que estão em desobediência, não pensem neles que não vai acontecer nada com eles, porque eles vão ter também um julgamento, mas vai ser naquele último dia. Mas a igreja, todo dia que ela está reunida, Deus está tratando conosco, Deus está nos julgando para não sermos condenados com o mundo. Aí Pedro diz: também os que padecem segundo a vontade de Deus, padecer, sofrer, se angustiar, chorar, se humilhar, cumprir e respeitar os mandamentos de Deus, não estão à toa, estão encomendando as suas almas como ao fiel Criador. Quer dizer, estão voltando às origens, estão voltando ao princípio de tudo, daquele com que havemos de tratar um dia. Naquele dia, aqueles que buscavam e quiseram ficar no ateísmo vão ver que existe um Criador. Hoje, estudiosos, a medicina, a ciência, ela descobriu que todos os seres humanos têm uma numeração em comum. E eles buscaram ali decifrar esses códigos. Aí um cientista americano procurou buscar
no idioma hebraico o significado daqueles números. E por incrível que pareça, aqueles números não eram aleatórios, eram números específicos de alguém que tinha uma autenticação ali sobre aquilo que ele fez. Era o próprio Deus colocando ali o seu nome na criatura. O tetragrama, o Yod, Re, Vav e Re. O Eterno estava colocando o seu nome ali em cada um de nós. Nós temos a marca do nosso Deus na nossa vida. E o melhor, nós temos a marca do Cordeiro na nossa vida, que é o sangue de Cristo Jesus, que é mais valioso, mais poderoso do que o sangue de qualquer animal. Porque a gente vê que na Bíblia, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. E onde não estava a marca do sangue do Cordeiro, o anjo da morte passou e ceifou. Mas onde havia o sangue do Cordeiro, o anjo da morte teve que passar por cima, teve que bater em retirada. É isso que Cristo faz conosco. Ele nos marcou, Ele nos selou com seu sangue poderoso. É por isso que nós estamos aqui na sua casa, na casa de oração ao nosso Deus. Não podemos deixar mudar o nome dela. Precisamos permanecer como casa de oração. Essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Nem que Ele precise levantar novos reformadores, cooperador Vladimir, mas Ele não vai deixar as obras do inferno prevalecer contra a igreja dele. Foi Ele quem disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja que ora, a igreja que clama, a igreja que busca a sua face. Não a igreja que está misturada com o mundo, que está no mundanismo, que está presa às coisas deste mundo, mas a igreja espiritual, a igreja que se humilha, a igreja que está aos pés do Senhor Jesus. Ele não está falando que nós só tem de dobrar o joelho. Nós estamos em contato em todo o tempo. Quando nós nos ligamos a Deus, colocando os nossos pensamentos, as nossas vontades, para que a vontade de Deus seja feita, nós negamos a nossa, aí Deus está conosco, e a casa dele permanece casa de oração. E até aqui que Deus me deu, e que cada um reflita nessa noite. Não estou aqui para julgar ninguém, não. Como eu li aqui, os sacerdotes primeiro ofereciam sacrifício por si mesmo. Eu me derramei aqui nessa noite. Eu tive que me humilhar também, porque ainda tem pessoas que clamam que há morte na panela. E quando a gente fica calado, as pessoas vão morrendo. Mas o Espírito Santo é o Espírito de vida. Ele alerta, Ele prontifica, Ele avisa quantas vezes forem necessárias, para que não haja morte.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a vida eterna só Jesus pode nos dar. Por isso, permaneça em oração. Continue na presença do Senhor Jesus. Não se contamine com o mundo, não. Mas seja e ande como cristão. Ou seja, seguidores de Cristo. Nem que você sofra, padeça, mas você sabe que o seu nome estará escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? E até aqui, em nome do Senhor Jesus.